Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Joana. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta tarde. Vamos então, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e buscando a presença amiga dos nossos mentores, este amigo de uma vida inteira, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos intuindo para que tomemos as melhores decisões, né? As melhores opções, escolhas na nossa vida. E assim, entrelaçando os nossos corações, vamos elevando um pouco mais e agradecendo Joana de Ângeles, Irmã Rosário, pela oportunidade, né, de estarmos aqui nesta casa, de termos esta casa para nos receber, para cuidar de nós. Obrigada, amigas queridas, pelo carinho, pelo amor que dispensam a todos nós. Vamos chegando até as paragens de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus e a nossa mãe querida, pedindo a ela que nos envolva individualmente em seu manto sagrado, nos acalentando, nos acariciando, um colo de mãe que todos nós precisamos. Obrigada, mãe querida. Segure em nossas mãos e nos leve até a presença de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Mestre. Mestre querido, nós te agradecemos o sacrifício que fez para encarnar entre nós, todas as lições que nos trouxeste e a vivência das mesmas, para que nós não tivéssemos dúvidas do caminho a seguir. Sê conosco sempre, amigo querido, que a luz dos teus olhos esteja sempre a iluminar os nossos passos. E junto a ti vamos chegando até Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, a quem gratos por tudo que somos e por tudo que temos, nós louvamos através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa tarde, pessoas lindas. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos, que fechem os seus olhos e fiquem bem tranquilos. E se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o PAS-PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionados aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna,
Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passe irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos as equipes espirituais, os cortes de ligações que se fizerem necessário com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico, neurovegetativo, da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, o amarelo no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e maior ligação com o seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila. E uma nova captação dessas energias pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças, em muito amor e carinho, trazendo-lhe paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolver com muita luz e carinho a nossa querida Samanta, que trará a mensagem dessa tarde. Que o amor e a luz de Jesus envolva todos vocês. Que assim seja. Boa tarde a todos. E vamos pedindo que Jesus nos abençoe mais uma vez, a fim de que meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. E o tema de hoje é saúde física e espiritual. Saúde é sempre um tema importante, né? Quem de nós não tem as nossas dores, pequenas ou grandes? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma viagem lá no começo da medicina, e vocês vão indo comigo para vocês poderem identificar cada um que época da medicina vocês estão. Que época vocês
Que época vocês mais se afinizam com a ideia do que seja doença e o que seja saúde, tá? Não precisa falar, cada um vai aí pensando. Então, nós vamos começar lá na pré-história. O que era doença na pré-história? Era algo mágico, que vinha de fora para dentro, e eles não sabiam explicar. Então, tinham aquela questão mágica, né? Aí tinha xamãs, aí tinham vários outros tipos de pessoa que faziam a cura, né, do doente. Era algo que vinha de fora, acometia, eles não sabiam explicar, e eles achavam que tudo isso era mágico. Será que algum de nós está assim? Ai, não, né, Samanta? Não estou lá na pré-história. Mas será que às vezes a gente não fala, ai, nossa, não sei de onde que veio, peguei um negócio, Será que a gente pegou assim do nada essa doença que a gente está? Será que... Então, se a gente pensa dessa forma tão mágica, ou a gente pensa que estamos, mas vai acontecer um passe de mágica, eu vou em determinado lugar e acabou minha doença. Eu vou, não num xamã, mas em alguma coisa mais moderna, eu não preciso mudar nada dentro de mim, meus hábitos alimentares, não preciso mudar nada. Mas eu vou, porque quem pensa aí, assim, ainda está na época da pré-história, a gente precisa acompanhar e desenvolver, né, na história. Depois tem a antiguidade. O que era na antiguidade? Eles ligavam a doença aos deuses, né? Ou a cura aos deuses. Então, por exemplo, lá na Índia, eu trouxe, por exemplo, um deus que era o Agni, que era do fogo. Então, eles entendiam que a febre da criança era a manifestação daquele deus do fogo. Então, vamos fazer uma oferenda para o deus do fogo e passou a febre daquela criança. Era essa crença que se tinha. Os hebreus, eles acreditavam que a doença era um sinal de que Deus estava bravo com a humanidade. Então, ele ficava nervoso, Deus ficava nervoso e mandava uma doença, caísse em quem caísse. Faz sentido isso? Mas muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, alguém que a gente ama, a gente recebe esse diagnóstico, a gente olha e fala, nossa, por quê? Para quem? Para ele. Como se tivesse dado a louca nele e ele jogou aquela doença num familiar bem que a gente gosta. Será que a gente ainda está nessa época da medicina e da doença? Às vezes, quando vem o diagnóstico, a gente acaba retrocedendo lá na pré-história, na antiguidade. Na Grécia também, né? Então, eles adoravam a deusa Higéia, por exemplo, da higiene, que era ligada à saúde, a higiene naquela época, né? Então, eles cultuavam esses deuses, tinham, né, as famílias mais abastadas, claro, tinham ali o altar e cultuavam aqueles deuses para que a família não adoecesse. Mais uma vez, imaginando que a doença vem de fora para dentro. Ou que Deus ficou nervoso, ou um Deus que não foi muito bem homenageado, e aí aconteceu a doença na sua família. Será que a gente às vezes pensa assim? Que a doença vem como Deus ficou bravo porque eu fiz uma coisa errada, ou a gente aponta uma pessoa doente e fala, esse aí fez alguma coisa para estar doente desse jeito. Será que a gente faz assim? Será que a gente está na antiguidade? Mas lá na Grécia, mesmo na antiguidade ainda, né, Deus sempre envia espíritos de luz para ir orientando a gente, né, ao longo de toda a existência da humanidade. E lá veio Hipócrates de Cos, que a gente conhece, né, o pai da medicina. E ele foi o primeiro a separar a doença, né, aquele sofrimento, a doença, dos deuses. Ele disse, a doença vem do físico. Nossa, foi um avanço. Já era um avanço essa separação. A doença está no físico da pessoa. E ele avançou mais um pouco. Ele disse assim, o físico, o indivíduo, ele é um conjunto harmônico. Então, se alguma coisa não está funcionando bem, né, se ele não está muito bem, alguma coisa não funciona bem ali. Ele precisa se harmonizar como um todo. Ele não é um rim doente, ele não é um pulmão doente. Ele tem toda uma harmonia, ele é um ser único, e aí acontece alguma coisa ali que desarmoniza essa pessoa. Então, ele vem trazer a ideia do doente e não da doença. É diferente, né? A pessoa estar doente e ela ter a doença que a gente vai ver, são coisas diferentes. Então, a pessoa está doente. Ela está com uma dor de cabeça, ela está com um problema no estômago. Não, ela está doente, ela tem aquela condição, né? E ela precisa se harmonizar de alguma forma, deixar de ser doente, para que aquela doença não habite o seu corpo. Então, ele já tinha essa visão ampla do ser. Olha que diferente.
Então, quem já está aqui nessa ideia, né? Quem já consegue entender que é um ser mais integral, ele avançou. Mas depois veio o quê, gente? A Idade Média. A Idade Média é a Idade das Trevas, né? Onde o homem parou, né, de raciocinar, vamos dizer assim, né? Onde a questão religiosa, tudo foi suplantando toda essa situação do pensar. E aí a ideia de doença voltou lá para a ideia de religião, ou seja, Deus está punindo você, por isso você está doente. E ela associou a mais uma coisa essa questão da doença. A cura só vem pela fé, mas pela fé na contribuição financeira. Se você contribuir o suficiente, você será curado. Então, mais uma vez, a doença está fora da pessoa, não dentro. É um castigo, é um Deus bravo que te pune, mas que você pode negociar com ele, porque ele é um cara que aceita uma propina. Ele é né? Tá bem na atualidade, ele aceita um negocinho ali para poder tirar a sua doença. Será que a gente está na Idade Média? Será que a gente ainda acha que essa doença veio porque a gente fez uma coisa errada no sentido grave como punição? Punição, eu estou falando. E que se eu entregar umas cestas básicas, se eu der uma negociada com Deus, estou fora, não preciso mudar meu hábito, não preciso fazer nada. A cura vai vir assim, ou eu vou lá, faço uma oferenda, faço uma coisa, dou uma negociada com Deus, e aí ele resolve minha doença. Será que a gente ainda está na Idade Média desse pensamento? Aí a gente vai, né, cada um vai se respondendo. Veio a Idade Moderna, né? Na Idade Moderna veio o modelo mecanicista. Então, o que se entendia nessa época? Que o homem era algo mecânico, né? Várias peças colocadas juntas, e esse robô, vamos dizer assim, funcionava porque ele tinha essas peças que o compunham. Lógico que a gente teve a questão da anatomia, que surgiu daí, de ver que esse homem é composto de várias partes, isso é algo muito positivo. Mas nós tivemos o que se chama de nosologia, que é a classificação metodológica das enfermidades, a especialização, que por um lado foi bom, né? Hoje tem um especialista do dedinho, da unha, do pé, né? Só que se esse especialista ainda tiver pensando no corpo separado, ele dá o remédio para o pé, prejudica o estômago, não é assim? Aí o outro vai dar o remédio para o estômago, você fica com enxaqueca. E aí nós vamos sim. Porque cada um vê aquela sua parte, sua especialidade, e aí enxerga, se você vai no gastro, você é um estômago para ele. Você não é a pessoa. Não todos os médicos, né? Eu estou dizendo nessa ideia mecanicista aqui. O que está quebrado nesse sistema? O estômago, vamos consertar ele. Aí ele vai e conserta. Aí prejudica o outro, né? Outra peça, vamos dizer assim. Porque é a ideia da especialização. Como eu disse, ela é positiva no sentido que permite às pessoas se aprofundarem, aquele médico se aprofundar naquela situação específica, o que é ótimo. Mas a gente não pode esquecer que fazemos parte de um todo, que nós não somos um pé, não somos um estômago, não somos uma cabeça, não somos um rim, nós somos, lá como Hipócrates falava, né? E o pessoal não deu muita atenção para ele. Nós somos um todo harmonizado, nós precisamos ter essa harmonia. Joana de Ângeles fala, inclusive, na saúde integral, do ser integral, ser completo, complexo, em todas as suas áreas. Então, nessa época da Idade Moderna, a gente vai de pedacinho. Será que a gente está na Idade Moderna? Vamos pensar. Então, eu estou com dor de cabeça, eu tomo remédio para a cabeça. Aí, depois estou com estômago, eu tomo dor para o estômago. Aí a gente vai querendo consertar, sem entender que essa dor de estômago talvez esteja vindo de uma outra situação. Então, a gente só toma o remédio para tirar aquilo e acabou, porque nós somos só aquele pedacinho que está ruim na gente. Ou se a gente consegue entender que se a cabeça dói, é porque geralmente está associado, porque dormiu tarde, porque comeu chocolate, porque alguma coisa, alguma conduta. Mas eu não quero mudar essa conduta, eu quero continuar comendo isso, comendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu vou tomando remédio para aquele órgão, porque é só ele é só aquilo. Eu não sou só aquilo, né? Então a gente precisa lembrar que nós somos um todo.
E às vezes saber que determinado prejuízo a um órgão, não adianta, vai refletir em todo o organismo, enquanto eu não resolver aquela situação daquele órgão. Então a gente tem que pensar, pré-histórica, não estamos na Idade Média, que fase? Agora estamos na Idade Moderna, mas já podemos superar esse tipo de pensamento, porque hoje já conhecemos outras coisas. Aí a gente teve século XIX, Revolução Industrial, os micro-organismos foram descobertos e a gente vai avançando aí na história, né? No século XX, a gente tem a multicausalidade. O que é a multicausalidade? É quando começa-se a entender que não tem uma causa aquela doença. Ela tem várias causas, né? Várias situações que, se somadas, levaram a pessoa a ter, ou leva a pessoa a ter aquele problema que ela tem de saúde. Então, multicausalidades. E vai se descobrindo esse ser mais complexo, esse ser que não é só o rim. E aí ele traz o ser que é biopsicossocial. O que é? Bio, que é do corpo, né? Então, o vírus, a bactéria que a gente pode adquirir de alguma forma, ele é bio. Psico, a nossa cabeça, né? Ele é um ser que pensa, que sente. Ele é um ser mais complexo. E aqui na questão psicológica, a gente tem as crenças que a pessoa carrega, o estresse que ela passa diariamente, né? O nervoso que ela passa. Porque a gastrite, né, gente, não surge assim do nada, né? Ela surge de uma brabeza que a gente fica de vez em quando, né? Então, eles vão associando. E ele é social, é um ser aqui que está inserido numa questão cultural, né? Num ambiente social dele, precisa ser levado em consideração para se averiguar aquela doença que ele possui, que ele desenvolveu, onde o ambiente social ali dele, o meio social dele, influencia na sua doença. Então, multicausalidade. Então, agora a gente tem que começar a abrir um pouco a nossa mente e dizer assim, como anda o meu psicológico? Como anda o meu social? O biológico é mais fácil, né? A gente faz um exame, que a gente mais faz é exame, né, gente? Que a gente mais vai no médico, já sai com calhamaço, que a gente mais faz é exame. Então, o bio até que a gente pode descobrir. Mas e o social? E o psicológico? É preciso saber, se perguntar. Até às vezes alguém que está com a gente, como, né, essa pessoa sempre está doente, ela está sempre... Peraí, deixa eu ver como é que está o psicológico dela, o social. Enxergá-la como um ser mais complexo. E a gente vai descobrindo, senão a gente só vai lá no remedinho e daqui a pouco aquele remédio não faz mais efeito, não é assim? Aí você começa a tomar 2, 3, aí você muda, aí a gente fica de olho nas novidades da farmácia. Vamos ver se surgiu alguma coisa, porque não está funcionando mais isso, né? E a gente fica querendo na farmácia para ver se tem alguma novidade, da pergunta para o balconista. E para enxaqueca, alguma novidade? Né? Porque a gente já tomou tudo, então agora precisamos de uma novidade. Mas a gente mudar, né, o nosso ritmo, a perdoar, ou de repente alguma coisa que nos está levando até essa dor de cabeça, aí é mais difícil. Então a gente quer um remedinho que, milagrosamente, tire a doença. Estamos ainda procurando nosso xamã. Né? Estamos ainda fazendo oferendas para ver se do nada resolve essa nossa doença. Ainda estamos na ideia ultrapassada ali da medicina. Atualmente, a OMS tem a definição, né, de saúde. Então, eles dizem assim, saúde é um estado dinâmico. Ou seja, hoje você está, amanhã não. Ou se você não está hoje, você pode resgatar a sua saúde sem problema nenhum. Não é um decreto, uma determinação. Né? É um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não meramente a ausência de doença ou sofrimento. Então, ele fala em bem-estar físico, mental, espiritual e social. Isso que é ter saúde. Você pode ter uma doença degenerativa e ser saudável? Pode. Se você tem um bem-estar físico, se você é bem assessorado ali, tem as condições, né? É muito bem tratado, tem as condições, tem uma mente tranquila, uma espiritualidade bem resolvida e um social
você pode ter a doença mais grave que for. E você pode ter saúde. A gente vê muitas situações de pessoas acamadas, doentes, né, muito acamados, que são tranquilos, serenos, evoluídos. E o cuidador da pessoa? Nossa, que mau humor. Aff, que mau humor. E o cuidador já chega nervoso, e já dá uns gritos, e já dá uns pega, e já... Quem que é doente? Quem está na cama ou quem está cuidando, que não tenha... Que não é... Olha só que coisa louca. Para a OMS, quem está doente é quem está fazendo esse transtorno todo na vida dos outros. E para o Espiritismo também. Doente não quer necessariamente dizer que você tem... Porque se a gente pensar no nosso problema físico, eu tenho um problema físico, tá, eu tenho uma doença, um problema físico. Isso aqui vai ficar, né, na Terra. O que eu tenho que cuidar? Daquilo que é eterno, né, do meu espírito. Então, a gente tem que entender quem é doente e quem não é doente. Senão a gente pega aquela pessoa que está doente, mas está super bem, e começa, ai, vem aqui, ai, senta aqui. A pessoa fica até nervosa, né? Ah, eu estou bem, me deixa, estou tranquilo, né? Ai, senta aqui que você quer. E a pessoa não quer ser tratada assim, às vezes, porque ela está bem com a situação. E às vezes uma pessoa grosseira, uma pessoa, né, mais difícil de lidar, a gente não entende que ela também é doente. E às vezes precisa de mais cuidado. E aí a gente bota um cuidador para cuidar do cuidador e, nossa senhora, né? E fica aquele ciclo. E aí, às vezes, quando falece a pessoa que estava doente, o cuidador adoece mais ainda. E a gente precisa de alguém para cuidar do cuidador. Porque ele sim estava doente e ninguém na família percebeu que aquilo era uma sobrecarga para ele. E ele estava doente de cuidar de outra pessoa que estava sã. Olha que complexo, como a gente tem que abrir os olhos para a saúde. Que saúde não é só o físico. Então vamos cuidar dos cuidadores, que às vezes são as pessoas mais doentes dentro da situação, que às vezes precisam de um carinho, às vezes precisam de alguém dizer, você cuida? Muito obrigada. Porque ninguém tem obrigação de nada. Ninguém tem obrigação de nada. Ah, mas é minha mãe, mas não tem obrigação. É diferente, né? Não é uma obrigação, porque se é uma obrigação, quem faz coisa obrigada não faz nada bem, né? Então a gente precisa agradecer, sim. Precisa dizer, hoje eu vou cuidar de você, já que você cuida da mãe, pra gente. Precisa ser cuidado, porque às vezes ele está mais doente que o próprio doente. Porque a OMS está dizendo isso pra gente, né? Está dizendo que saúde não é só estar enfermo, ou pelo contrário, não é a ausência, né, de enfermidade que dá a saúde para a pessoa. Bom, já falei de toda a história, de todo mundo. E o Espiritismo? O que é a saúde para o Espiritismo? Aí a gente traz Emmanuel, e ele diz assim, saúde é a perfeita harmonia da alma. Para a obtenção dessa harmonia, né, muitas vezes há a necessidade da contribuição das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, a saúde é da alma, né? Não é do corpo. Porque, às vezes, preciso estar doente do corpo para curar a minha alma. Então, saúde, como a OMS está falando. Não interessa que você tenha uma doença física. Se você tem um bem-estar mental, físico, espiritual e social, você tem saúde. Isso aqui é transitório, isso aqui não representa nada, absolutamente, é só um instrumento da alma. Então, quem que tem que estar bem? A alma. E às vezes a gente utiliza, né, do sofrimento do corpo para que a alma seja uma alma saudável. E quantas vezes a gente vê isso, né? Como eu disse, pessoas acamadas, pessoas com doenças gravíssimas. E a gente sai de casa meio emburrado, encontra uma pessoa dessa e ela diz, oi, bom dia. E você fala, que vergonha, né? Porque eu sou doente, não ela. Então, a definição de doença vai ter que mudar dentro de nós. Porque se nós não tivermos a definição de doença como ela realmente é, a gente não tem como curar. Enquanto eu achar que a minha doença é só o meu estômago e ficar tomando um monte de remédio, não vou me curar. Quando eu souber que a minha irritação, a minha impaciência e a minha intolerância que me faz ter a gastrite, aí eu vou ter uma cura. Aí eu vou ter que mudar, e isso é muito mais profundo. Aí eu vou entender que a doença, né, da alma passa para o corpo para resolver o problema da alma, para a gente deixar de ser muito mais orgulhoso.
Quem passa por doenças graves, né, e começa a desenvolver essa consciência, a pessoa diz, o que essa doença quer me ensinar? Não é isso? O que eu preciso aprender com essa situação? É exatamente isso. O que precisa passar pelo meu corpo para que a minha alma seja saudável? Então, eu digo assim, muitas vezes nas pessoas doentes, a gente conversa e diz assim, você não está num processo de doença, você está num processo de cura. Você está curando a sua alma. Você não está doente. E a gente precisa mudar essa ideia. Isso que está acontecendo, esse diagnóstico, essa situação, não é um processo de doença, é de cura. Você agradeça, né, Joana fala, você está sendo curado. Então a gente pergunta, né, se você realmente está doente. Para reforçar essa ideia da doença e da saúde na alma, tem um livro que chama Saúde Integral, da AME, que são vários artigos. Eles fazem a relação entre religião e saúde. E eles trazem que há mais de 1.200 artigos, né, científicos sobre como a religião, ou ter uma religião, ajuda as pessoas que estão passando por uma dificuldade. Eles trazem várias conclusões de vários artigos, mas eles chegam a conclusões, observando vários artigos juntos, de que a maioria deles diz que a religião, aqui a gente está falando religiosidade, né, estar ligado a Deus, não importa qual que seja a religião, ela diminui a incidência de depressão e aumenta a recuperação do paciente. Outra conclusão. Quanto maior o envolvimento da pessoa na religião, maior a sobrevida quando é diagnosticada com uma doença, além de retardar o processo de degeneração senil. Você estar ligado. E aí a gente fala, envolvimento religioso capaz de gerar transformação. Não é ir lá adorar a deusa Egeia, adorar o deus sei lá o quê. Não é isso. É uma religião que te transforme, faça com que você lide bem com esse momento que você está passando, como a gente falou, né? Compreenda o que ele quer te ensinar e seja saudável na doença. É possível? É possível. E a gente vai aprendendo que sim. Tem gente que tem uma saúde, ó, a gente brinca, né? De ferro, a gente ainda comentava, né? De ferro. Mas é tão doente. É tão doente, não é? Que seja a doença física nos acometer para salvar a nossa alma. Que a gente, então, pense sobre saúde, sobre doença. Reflita, porque a visão espírita te traz isso. O espiritismo diz para você agora que você esteja doente. Não existe um Deus que te odeia. Deus te ama. E se você sofre com a doença, ele sofre muito mais, pode ter certeza. Não é um castigo. Transforme-se. Não vai ser com um cheque poupudo que você vai resgatar a sua saúde. Mas é se superando, se transformando, sendo mais humilde, mais sereno, mais capaz de perdoar. É assim que a gente adquire saúde. Mesmo que o corpo esteja um cacareco, né? Mas a gente está saudável e é isso que interessa. Tem um livro que não é um livro espírita, mas o Divaldo usa muito, que é do Viktor Frankl, que chama Em Busca de Sentido, que conta a história, né, desse homem que viveu num campo de concentração. Viveu e sobreviveu. Tem uma parte que eu gosto, que ele fala que lá no campo de concentração, você não pode decidir nada. Se você vai tomar banho, se você vai comer, você não tem direito sobre o seu corpo, você não decide nada. Tudo é retirado de você. E ele disse que, enquanto ele estava lá, ele se baseava numa frase de Dostoiévski que dizia: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. E o que ele queria dizer com isso? De sofrer e não se melhorar em nada com aquilo. E ele diz assim: a pessoa interiormente pode ser mais forte do que seu destino exterior.
E isso não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte a pessoa está colocada diante da decisão de transformar sua situação de um mero sofrimento numa realização interior de valores. E ele continua: inerente ao sofrimento, todos nós que sofremos, há uma conquista, que é a conquista interior, a liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar. Permite-lhe, até o último suspiro, configurar a sua vida do modo que tenha sentido, diante de qualquer sofrimento. Vamos dizer aqui da questão da saúde. Cabe a nós dizer se estamos doentes ou se estamos saudáveis. Isso vai depender de como enfrentarmos o nosso sofrimento. Que todos nós sejamos dignos dos nossos tormentos. Boa tarde, obrigado pela atenção. Que palestra boa, né, gente? Muitas reflexões para nós, né? Vamos buscar, então, essa harmonia, essa serenidade, para que possamos nos curar, né? Curar a nossa alma. Vamos, então, fechando os nossos olhos e agradecendo a oportunidade de ouvirmos tudo isso que a nossa querida Samantha nos trouxe. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga, que nos assiste e que faz tudo para que possamos buscar essa saúde, a cura da nossa alma. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos todo o amor, todo o carinho e toda a paciência que tem para conosco. Te pedimos, envolva-nos na tua luz, Senhor, e que possamos estar sempre no caminho. Não nos deixe nos desviar dele. Senhor, cuida de todos nós, humanidade, encarnados e desencarnados do planeta Terra, que todos nós possamos estar no seu amor e na sua paz. Visite os nossos lares, os nossos familiares, que possamos estar sob a sua proteção. Ao voltarmos para as nossas casas e para os nossos locais de trabalho, abençoa a nossa semana. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.